vamos falar na lei da conservação do momento linear. Essa lei diz que quando as forças externas que atuam num sistema são nulas, ou seja, quando a soma vetorial das forças externas que atuam no sistema é nula, essa soma vetorial, o momento linear do sistema permanece constante. Vamos apresentar a resolução da questão 149, que diz o seguinte, da página 19. Nós temos uma carga de dinamite de 400 kg. Então, inicialmente, ela está em repouso, portanto, o momento linear deste sistema, o sistema é simplesmente essa carga, essa massa de 400 kg. Está em repouso, então o dinamite explode e essa pedra, então, de 400 kg, se parte em 3 pedaços. Ver se eu consigo filmar as duas partes do quadro ao mesmo tempo. Dá. Depois eu dou uma arrumadinha. Então, esta carga de dinamite se parte em 3 pedaços. Sabe-se que um pedaço parte a 200, um pedaço tem a massa de 200 kg e tem a velocidade de 14 metros por segundo e não diz a direção que sai. E sabemos que o outro pedaço tem a massa de 100 kg, sai com 15 metros por segundo e sai numa direção perpendicular ao do primeiro. Então, deixa meio aberto o enunciado e eu escolho. Faço que o primeiro pedaço, P1, saia no eixo X, sentido positivo, e o P2 saia no eixo Y, sentido positivo. Porque eu quis. O enunciado só diz que eles são perpendiculares. Portanto, sabemos escrever que P1 é 2.800 kg vezes metro por segundo na direção do eixo X, positivo. E P2 vai ser 1.500 kg vezes metro por segundo na direção do eixo Y, positivo. E a pergunta é qual a velocidade do terceiro pedaço? Então não é o P3, a pergunta é qual a velocidade do terceiro pedaço, V3. Bom, mas para nós descobrirmos a velocidade do terceiro pedaço, nós temos que descobrir antes quem é o momento linear do terceiro pedaço. Se a gente descobre P3, a gente já sabe V3, pois P3 é igual à massa do terceiro pedaço vezes a velocidade V3. Então, se a gente descobrir P3, divide pela massa, sabe V3. Claro que é vetorial. Mas P3 é bem fácil de ser escrito na notação retangular. Porque, olhem só, o momento linear total do sistema depois tem que ser nulo, porque o momento do sistema antes era nulo. Então, P3 tem que compensar esses dois aqui, ó. P3 tem que ter uma componente no eixo X, que é para cá, e é igual a menos P1. Então, isso é P3x, aí anula essa componente, mesmo tamanho da P1, e tem que ter o mesmo tamanho da P2, sentido contrário, P3y, mesmo tamanho da P2, sentido contrário, para anular. Então, já sabemos escrever P3 na notação retangular. Vai ser menos P1, ou seja, menos 2.800 na direção do eixo X, menos P2, que é menos 1.500 na direção do eixo Y, para baixo, unidades, quilogramas, vezes metro por segundo. Isso é P3 na notação retangular. Mas o problema, como está perguntando qual a velocidade V3 ele quer na notação polar, ele quer o módulo do V3, então nós temos que escrever aqui P3 na notação polar. Raiz quadrada de 2.800 ao quadrado mais 1.500
300 ao quadrado. A gente descobre que esse P3 tem módulo, abusando dos significativos, 3.176 quilogramas vezes metro por segundo. Isso é P3. Ele não pergunta o ângulo que forma com o eixo X, por exemplo. Ó. Aqui está a representação. Ó. Vou botar em vermelho. Então, o módulo, o terceiro pedaço, ele sai com uma velocidade nessa direção aqui, ó. E, portanto, o momento linear é a velocidade dele vezes a massa. E o ângulo que ele forma aqui, se interessasse, seria um ângulo θ, que teria que calcular. Bom, então, quanto vale V3? A velocidade V3 é o módulo do vetor momento linear, na notação polar, né, aqui, dividido pela massa do terceiro pedaço. Como um pedaço tem 200 kg, o outro tem 100 e a massa total é 400, então a massa do terceiro pedaço é 100 kg. Então a velocidade vai ser 31,8 com 3 significativos metros por segundo, formando um certo ângulo θ aí. O problema não pergunta o θ, então também não vamos responder. Fizemos uma aplicação da lei da conservação do momento linear. Vou repetir aqui. Tínhamos inicialmente, os dados, né, depois da explosão, um pedaço saiu, por exemplo, com momento P1 no eixo X, o outro com momento P2 no eixo Y. Para que o momento total desse sistema se anule, então o terceiro pedaço tem que sair para cá, de tal forma que a componente dele no eixo Y anule P2 e a componente dele no eixo X anule P1. Tchau!